Olá, pequeno cientista! Tudo bem com você? Eu sou a professora Maria Isabel e sou professora na disciplina de Ciências Naturais. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades físicas dos materiais. E para começarmos a nossa aula de hoje, assista comigo o vídeo da experiência Flutua ou Afunda. Vem comigo! Então, para fazermos a experiência Flutua ou Afunda, nós vamos precisar de uma vasilha de água e alguns objetos que costumamos ter em nossa casa. Vamos colocar esses objetos na vasilha e ver qual flutua ou qual afunda. Vamos começar? Bom, aqui eu tenho um molho de chaves. Afundou. Tenho aqui uma tampinha de refrigerante. Ela boiou. Uma moeda. Afundou. Temos aqui uma cartelinha de remédios. Boiou. Temos um pregador de roupas. Afundou. E temos uma tampinha de caneta. Boiou. Então, gostou da experiência do Flutua ou Afunda? O que podemos observar nessa experiência? Quais são as características dos objetos que flutuaram? E quais são as características dos objetos que afundaram? Alguns objetos, quando colocados na água, apresentam comportamentos diferentes. E isso vai variar de acordo com o material do qual ele foi produzido. Os objetos que flutuam têm a densidade menor que a densidade da água. E os objetos que afundam costumam ter a densidade maior que a densidade da água. Provavelmente você nunca ouviu falar nessa palavra, densidade. Densidade é uma propriedade do material que mede o peso e o tamanho desse material. A densidade dos objetos sólidos e dos líquidos é expressa em gramas por centímetro cúbico. E a densidade da água é exatamente 1,0 grama por centímetro cúbico, como você pode acompanhar na imagem. A densidade da água pode variar em determinadas situações. Vamos observar essa experiência. Vou colocar um ovo nesse pote com água. Bom, podemos observar que o ovo afundou. Agora, nós vamos alterar a densidade da água, colocando sal na água. Com o sal, vamos ver qual será o comportamento do ovo. O ovo vai flutuar. O que aconteceu com o ovo colocado na vasilha só com a água? O que aconteceu com o ovo colocado na vasilha depois que diluímos o sal? O sal alterou a densidade da água, fazendo-a ficar maior. Por isso, o ovo flutuou. Então, com a densidade maior que 1,0 grama por centímetro cúbico, o ovo geralmente irá flutuar. Você já ouviu falar no Mar Morto? Sim, o Mar Morto tem esse nome, porque nele não há como haver nenhuma vida. Sabe por quê? Por causa da grande quantidade de sal que existe nele. Acompanhe as imagens comigo. O Mar Morto, que fica numa região próxima a Israel e a Jordânia, e fica lá no Oriente Médio, é um grande lago e ele não tem entrada e nem saída de água constante. Por ser muito extenso, com cerca de 80 km de comprimento e uma área com cerca de 650 km², tem uma profundidade de mais ou menos 360 metros. Ele é chamado de hipersalino. Isso significa que tem muita quantidade de sal. Quando as pessoas vão tomar banho nele, elas não afundam. Inclusive, nenhuma espécie de peixe é encontrado por ali, por conta de tanto sal. A densidade é uma das propriedades físicas dos materiais. A outra propriedade dos materiais é a condutibilidade térmica.
Você gosta de brigadeiro? Imagino que sim, eu também. Suponha que você queira fazer um brigadeiro na sua casa. Claro, sempre com a supervisão de um adulto. E você sabe que para fazer o brigadeiro, você precisa estar mexendo a panela constantemente para que o brigadeiro não queime ou não grude no fundo da panela. E quem cozinha sabe que quando se usa uma colher de metal, a colher de metal esquenta. Se você for fazer um brigadeiro na sua casa e tiver de escolher uma colher, qual das colheres da imagem você escolheria para fazer o seu brigadeiro? Se você escolher a colher de metal provavelmente irá esquentar, pois ela vai absorver o calor da chama do fogo. Se você escolher a colher de madeira, provavelmente você não vai ter problemas e vai conseguir terminar o seu brigadeiro, pois a madeira não conduz o calor. Agora vamos falar sobre a condutibilidade elétrica. Você já ouviu alguém alertar que não se deve colocar objetos de metais na tomada? Sim, muitas vezes nós, com algum bebezinho em casa, tomamos os cuidados de não deixar ele colocar o dedinho na tomada, porque sabemos que se colocar o dedinho ou colocar alguma coisa de metal ali, vai levar um choque, pois os metais e a água, eles conduzem a eletricidade. Mas existem alguns materiais que são chamados de isolantes. Por exemplo, a borracha. Aquela borracha que costumamos ver enroladas nos fios de eletricidade que tem na nossa casa e em alguns aparelhos eletrodomésticos. Por falar em eletricidade, o que você acha que precisa para acendermos uma lâmpada? Uma lâmpada de casa, de algum cômodo? Pois então, acompanhe a imagem a seguir. Precisa de uma lâmpada e uma fonte de energia. Pode ser a energia de uma pilha ou da parte elétrica da nossa casa, mas para acender uma lâmpada é necessário um circuito ligando o fio da fonte de energia até a lâmpada, conforme mostra na figura. Este é o caminho que a eletricidade faz. Hoje estudamos 3 das propriedades dos materiais, que foram a densidade, condutibilidade térmica e a condutibilidade elétrica. Vou te deixar um desafio. Faça uma das experiências que você viu na aula de hoje. Claro, com a supervisão de um adulto. E depois, faça algumas anotações sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Espero que tenha gostado. Tchau!